Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao nosso conteúdo de geografia, capítulo 4 dessa vez, né? Estamos avançando mais um capítulo do nosso livro didático. Então, hoje a nossa aula, o objeto de conhecimento vai ser o capítulo 4, o relevo, as águas e as paisagens. Sendo que nessa aula nós vamos tratar principalmente sobre o relevo. Então, para a gente entender a questão do nosso relevo, a gente precisa saber como funciona a Terra. E esse funcionamento ele vai dar principalmente, né, esse funcionamento interno, ou seja, de dentro da Terra, vai se dar principalmente através da dinâmica interna da Terra e as formas de relevo. Então, para a gente entender como a Terra é dividida internamente, tem essa figura logo abaixo aí para vocês observarem. Então, a Terra é formada pela crosta, que é a primeira camada da Terra, depois o manto, segunda camada, e o núcleo. Sendo que o núcleo ele é dividido em duas partes, o núcleo externo e o núcleo interno. E nós vamos ver cada uma dessas partes detalhadamente a partir de agora. Então, como eu acabei de falar, a divisão, né, interna da Terra ela é formada através da crosta, do manto e do núcleo. A crosta ela é a camada mais superficial da Terra, composta por rochas e minerais. Sua espessura média é de aproximadamente 40 quilômetros e sua temperatura varia de 800 graus Celsius a 1000 graus Celsius. Então, essa primeira camada da Terra ela tem essas características. Já o manto terrestre é a camada localizada entre a crosta e o núcleo, ou seja, fica entre esses dois aspectos, né? Sua espessura é de aproximadamente 2.800 quilômetros e pode chegar até 2.000 graus Celsius. O material do manto é composto basicamente pelo magma. Já o núcleo é a região central do interior da Terra, composta por ferro e níquel. Como eu falei, o núcleo ele é dividido em dois. O núcleo externo, que consiste em uma camada com cerca de 2.200 quilômetros de espessura e temperatura de aproximadamente 3.000 graus Celsius. Já o núcleo interno compõe a parte sólida do núcleo, com aproximadamente 1.300 quilômetros de espessura, que pode atingir até 6.000 graus Celsius. É a última parte, né? É a última estrutura da Terra internamente. Vai ser o núcleo e dentro dessa estrutura será o núcleo interno. Então observem que a Terra internamente ela tem essa divisão que é bastante importante para a continuidade dos nossos estudos. Essa divisão entre crosta, manto e núcleo, nós vamos ver a partir daí o que essa estrutura é capaz de fazer com o nosso planeta. Então, alguns fenômenos que acontecem na Terra são causados por algum tipo de movimento, por algum tipo de atividade internamente. E nós vamos ver a partir de agora que atividades são essas. E nesse primeiro ponto eu coloquei os vulcões e terremotos transformam o relevo terrestre. Então, os primeiros fenômenos que nós vamos ver são os vulcões e terremotos. E o que são eles, né? São fenômenos naturais ocasionados por forças originárias no interior do planeta, que atuam intensamente na modelagem do relevo terrestre. Então, esses agentes internos, né, esses agentes que estão dentro da Terra, eles possuem algum tipo de atividade e acabam alterando o nosso relevo. Antes da gente ver cada fenômeno desse, a gente precisa saber que a Terra ela é composta principalmente por placas tectônicas. Vocês vão ver aí no livro didático de vocês que essas placas podem ser chamadas de placas tectônicas ou placas litosféricas, é o mesmo significado. E eu coloquei essa imagem logo abaixo, que tem o planisfério, e esse planisfério ele é limitado a várias linhas, essas linhas vermelhas. Essas linhas vermelhas representam o encontro dessas placas tectônicas.
E essas placas tectônicas são grandes blocos rochosos, né, que ficam dentro da Terra, que se movimentam. E o atrito entre essas placas podem causar tanto vulcões, né, quanto os terremotos, maremotos. O primeiro fenômeno que nós vamos ver é o vulcanismo, né? Como o nome já diz, está relacionado ao vulcão, são as erupções vulcânicas. Então, o que quer dizer? A atividade vulcânica ocorre quando forças provenientes do manto forçam a saída do magma para a superfície na forma de lava. As erupções vulcânicas podem causar grandes modificações no relevo, além da queima da vegetação e destruição de construções. O vulcanismo muitas vezes está associado a terremotos, ou seja, se uma região do planeta possuir vulcões em atividade, quando houver um terremoto, provavelmente vai desencadear uma erupção vulcânica. E eu coloquei aí o esquema de como funciona a estrutura de um vulcão. Então nós temos aí a câmara magmática, que é uma espécie de reservatório, né, de depósito, onde fica o magma que será expelido pela chaminé do vulcão após um terremoto. E esse vulcão também é composto pela chaminé, pela lava que será expelida, os cones secundários, a chaminé secundária, além do próprio magma. E a seguir vocês vão ver um vídeo do processo de vulcanismo em ação, né? Ou seja, uma erupção vulcânica acontecendo. Então, pessoal, como vocês acabaram de ver aí no vídeo, a erupção vulcânica, ou seja, o vulcanismo, ele aconteceu devido às forças no manto da Terra, né, que expeliram o magma até a superfície, ou seja, aquela lava que a gente vê sendo expelida, bem incandescente, né, em forma de fogo, nada mais é do que o magma que foi forçado a sair através daquele vulcão. Já nos terremotos, né, ele tem propriedades parecidas do vulcanismo, ou seja, através dos movimentos das placas tectônicas que causam esses tremores. Então, o que são os terremotos? São as vibrações ou tremores da crosta terrestre causados pela liberação de energia provenientes de movimentos das placas tectônicas ou ainda de atividades vulcânicas. Então, tanto o movimento de placas tectônicas quanto atividades vulcânicas podem ocasionar terremotos. No caso do vulcanismo, nós não temos no Brasil porque nós não temos nenhum vulcão. Já os terremotos, nós temos aqui no Brasil alguns pequenos terremotos, mas não são causados pelas atividades vulcânicas, já que nós não temos. E também não é ocasionado por atrito de placa tectônica, visto que o Brasil ele não está entre esses limites, certo? Então, o Brasil sim está sobre uma placa, né? Como todo o território está sobre placas, mas nós não estamos próximos aos limites, ou seja, próximos aos pontos de atrito dessas placas tectônicas. Então eu coloquei aí duas imagens para vocês verem o poder de destruição desses terremotos. E é uma curiosidade que o maior terremoto aconteceu no Chile em 1960 e ele deixou 2.000 mortos e 2 milhões de feridos. Sua magnitude foi de 9,5 na escala Richter. E o que é a escala Richter? Foi uma escala criada para medir a intensidade desses terremotos. E ela vai, né, de 1 até 9 ou mais. Mas é só para categorizar cada tipo de terremoto. Se ele é pequeno, se ele é de médias proporções ou de grandes proporções. Esse que aconteceu no Chile, né, foi o maior terremoto já registrado pelos sismógrafos. No caso do que aconteceu no México recentemente, né, um terremoto de aproximadamente 7,4
pontos na escala Richter, também foi um terremoto de grandes proporções, visto que ele causou alguns danos às pessoas. E agora vocês vão ver um vídeo mostrando justamente o terremoto causado lá no México alguns dias atrás. ¿Cómo fue? El temblor todavía no está calmado. Então, pessoal, como vocês viram aí nas imagens, essas foram algumas consequências causadas por esse terremoto de 7,4 na escala Richter que aconteceu lá no México algumas semanas atrás. Outro tipo de fenômeno ou atividade que acontece na Terra são as falhas. O que são as falhas? Elas originam-se, quando rochas rígidas, ou seja, rochas duras, da crosta terrestre, rompem-se em razão da forte pressão provocada por forças do interior da Terra também, E em decorrência desse rompimento, as partes das rochas podem se deslocar deslizando umas sobre as outras ou afastando-se umas das outras, formando assim grandes fraturas. Então a imagem ao lado aí mostra bem como funciona essas falhas, Parte da terra, parte da crosta, ela cede, ou seja, ela desce, e a outra parte do relevo fica mais elevado. Essa falha, ela origina grandes fraturas. Uma das falhas mais conhecidas por nós é a falha de San Andreas, que tem até filme, e ela encontra-se em São Francisco, nos Estados Unidos. Então é uma falha gigantesca, o relevo, e causar um terremoto de grandes proporções. E os cientistas dizem que isso pode acontecer a qualquer momento. Não tem uma previsão certa para acontecer. E o que nós vemos lá é justamente essa falha e uma grande rachadura, uma grande fratura no solo. Outra atividade que nós podemos observar também são as dobras. O que são as dobras? Elas são originadas pelas fortes pressões horizontais exercidas sobre rochas consideradas menos resistentes e mais elásticas. Ao serem pressionadas, essas rochas tendem a se dobrar em vez de quebrar. Exemplo, nós temos as cadeias montanhosas como os Andes e o Himalaia. Os Andes fica lá no Chile, o Himalaia na China. Então, as dobras são diferentes das falhas, porque elas não geram rachaduras, Elas não geram aquele tipo de fratura no solo, mas sim uma ondulação. Essas dobras são espécies de relevos ondulados, então as suas características são diferentes, mas também são resultados de forças exercidas dentro da Terra, Então elas podem submergir, podem ficar mais aparentes, como na foto abaixo do desenho aí, como vocês podem observar. Para a gente concluir o conteúdo, nós temos as rochas e os seus minerais, Então todo o nosso relevo ele é composto por rochas e minerais. É a chamada litosfera, Então essa litosfera ela é formada por diferentes minerais e diferentes rochas. E essas rochas são formadas principalmente por um ou mais minerais que a compõem. Elas podem variar de acordo com a cor, com a estrutura, brilho e assim por diante. Então, para diferenciar essas rochas, foram criadas algumas categorias. Dentre elas, as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. A primeira dela, as rochas magmáticas, são provenientes da solidificação do material magmático, aquele lá originário dos vulcões,
é a categoria de rocha predominante na crosta terrestre, constituindo mais de 70% de seu volume. Já as rochas sedimentares são formadas pela compactação de sedimentos provenientes de outras rochas e também de restos de animais e vegetais. Então, e o que são esses sedimentos, né? São partículas que vieram, né, que foram carregadas de outras rochas e levadas até um outro ponto da superfície. E esses sedimentos foram se compactando, né, ou seja, foram se aglomerando, se juntando e deram origem às rochas sedimentares. Já as rochas metamórficas, elas formam-se quando rochas pré-existentes, né, aquelas que já existem, que podem ser magmáticas ou sedimentares, submetidas a variações de temperatura e pressão, passam por alterações, dando origem assim a um novo tipo de rocha, que no caso serão as rochas metamórficas. Então esse conjunto, né, de rochas e os seus minerais, eles compõem também o relevo da Terra. Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo da semana. Espero que vocês tenham entendido. Acompanhem no material didático de vocês e qualquer dúvida me procurem pelo WhatsApp. Então, bons estudos e até mais.